Qual que é o nosso órgão responsável por nosso equilíbrio? Ou, em outras palavras, uma forma diferente de perguntar, qual que é o nosso órgão que meio que é o nosso GPS, que leva informações de nossa localização, se nós estamos em pé, sentado ou deitado, caminhando ou correndo. Detalhe, não são os nossos olhos. Tem ideia? Bom, para minha surpresa e para surpresa de muitos de vocês que estão assistindo, o órgão responsável por essa nossa geolocalização, ou seja, quase aí o nosso GPS, são os nossos ouvidos. São nossos ouvidos que orientam o nosso cérebro de nossa posição em relação à gravidade. Lá dentro do nosso ouvido nós temos um aparelho chamado labirinto. Ou seja, dentro do nosso ouvido existem diversos pequenos órgãos e células que trabalham na nossa localização, como por exemplo os otólitos, que são como se fossem pequenos grãos de carbonato de cálcio. Quando nós movimentamos o nosso corpo, a força da gravidade atrai os otólitos, que se encostam nessas células sensoriais, gerando assim impulsos nervosos que são enviados ao nosso cérebro, determinando qual é a posição que a nossa cabeça está em relação à força gravitacional. E nessa região dos ouvidos que eu mencionei, existem diversas dilatações que se chamam ampolas, que é coberto por uma espécie de um líquido bem gelatinoso. Quando nós movimentamos assim a nossa cabeça, o líquido que está neste órgão também se movimenta. Há casos, por exemplo, quando você está correndo ou andando e o seu corpo está se movimentando, esse líquido está se movendo também. E quando você para, por conta da inércia, esse líquido continua em movimento. Só que seus olhos observam que seu corpo já está parado. E esse líquido continua em movimento, gera um conflito de informações de mensagens para o cérebro. Agora pensa, o olho está falando que você está parado. O seu sensor de GPS natural está falando que você está andando. O cérebro não entende, o que resulta no quê? Em tontura. É por isso que nós ficamos tontos. Então, às vezes, dá aquela tontura na cabeça, quando a gente mexe rápido, sei lá, todo mundo já sentiu uma tontura. É por causa desse conflito de mensagens enviadas ao cérebro. Meio que olho versus o nosso sensor. Bom, isso que eu falei aqui foi um resumo bem simplificado do que é a coisa. É muito mais complexo do que isso. Mas dá para ter uma noção. Concorda? Coloca aí nos comentários o que você achou.